Muito bem. Então, para a gente não perder tempo, primeiro, bom dia, obrigado, né, pela participação. Eu tenho o privilégio de ser o moderador de uma mesa com duas mulheres brasileiras poderosas. Vamos deixar isso aqui. São duas mulheres realizadoras com uma projeção nos seus países e que também tiveram uma trajetória nacional. Então, para mim é um privilégio muito grande estar com vocês aqui. E o nosso painel fala sobre a temática da tecnologia, da inteligência artificial, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa muito num olhar para frente, né? Nós estamos buscando soluções do cotidiano, olhando para frente. Preparado. Então, fundamentalmente, a gente está olhando para esse aspecto. Tudo bem aí? Então, assim, eu vou passar diretamente, né? Vamos combinar assim, como nós temos menos pessoas aqui. Anabela, nós temos uma hora precisa? Uma hora. Então, vamos fazer 15 minutos de fala de cada uma de vocês, e aí depois a gente abre para perguntas, tá bom? E para nos inspirar, né, eu recebi, hoje é dia 27 de agosto, é dia do psicólogo. Eu sou psicólogo, então um dos meus grupos que eu recebi uma frase muito simpática. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Então agora nós estamos só escutando vocês falarem. Obrigado. Good. Sérgio, podemos começar com a Cecília? Se você não se importa? Ou como vocês querem? Para o ímpar. Podem? Posso começar, não tem nenhum problema. Sim, que assim a gente montou assim, desse jeito, né? Tá bom, ok. Tá na ordem. Então vamos lá. Oi, bom dia a todo mundo. O maior desafio acho que a gente tem agora não é o conteúdo da palestra, mas falar antes da comida. Eu sei que o estômago de vocês deve estar cantando, então vamos tentar ser breve e interessante. Mas é uma honra estar aqui. Apesar do meu sotaque ser brasileiro, eu peço 1000 perdões já, porque eu vou falar várias palavras que não são português. Como minha mãe disse, eu esqueci português, não aprendi nenhum idioma novo. Eu saí do Brasil tem 42 anos, quase 43, e rodei por 5 países, então peço desculpa pelo meu português. Eu vou tentar ser muito breve, tá? E vou só introduzir o tema. Me pediram para comentar sobre os desafios que trazem as tecnologias avançadas. O meu trabalho, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre ele. Eu sou a vice-presidente do Mindset, que é a empresa israelense dedicada ao que a gente chama Cutting Edge Technologies, quer dizer, a empresa israelense, onde a gente explora, investiga, desenvolve as tecnologias mais avançadas para educação, e não só para educação, que a gente chama hoje em dia learning, em geral. A primeira coisa que me preocupa muitíssimo é que a educação, diferente de qualquer outra indústria, está sempre questionando muito os problemas das tecnologias avançadas. E enquanto a gente está discutindo os problemas, as crianças estão por aí, dentro da internet, dentro das tecnologias, usando. Quer dizer, tem toda essa barreira para entrar em educação e, por outro lado, eles estão aí navegando livremente. Então, acho que a primeira coisa que o educador tem que pensar é se a gente vai continuar debatendo, discutindo, falando e, ao mesmo tempo, abandonar essa geração para navegar livremente e acabar encontrando o que eles acham que é o que eles precisam. Então, o que eu gostaria de transmitir aqui, se eu transmito uma coisa hoje, é que eu acho que a gente deve olhar as novas tecnologias como um capacitador, um facilitador e não uma ameaça. Isso não quer dizer que a gente não veja os desafios que eu vou falar agora. Os desafios são não poucos, muitos. Mas enquanto a gente continuar, e a nossa geração está fazendo isso, e eu acho que é um erro enorme. A gente está fazendo como a gente fez quando eu era pequena com as drogas, os nossos pais fizeram. Um horror, um horror, um horror. Em vez de ajudar uma geração a entender os desafios que aquilo dão e aprender exatamente o que aquilo faz. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o maior medo, o maior fantasma que a gente tem é do desconhecido. A internet e as novas tecnologias
continuam trazendo tantas perguntas. Todo dia tem uma coisa nova, o ChatGPT aí. Então, o mito do desconhecido faz com que a gente tenha medo, especialmente quando se trata dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos alunos. A gente está sempre com medo. E, infelizmente, as headlines da mídia está o tempo todo falando que vai vir esse monstro horroroso, que se chama inteligência artificial, e vai tirar nossos trabalhos. A gente não vai ter o que fazer. Que horror! Eu não canso de ler todas as semanas sobre os perigos da inteligência artificial. Te juro por Deus, parece aquele filme do Terminator, que vem de outro planeta para invadir e destruir nossas vidas. Pode passar? E aí me lembra muito, vocês viram esse filme? Esse filme é do Kubrick, e eu acho que esse filme, o cara é um gênio, sem dúvida nenhuma, representa tão bem o que a gente está passando agora. Se vocês se lembram, no começo do filme, ele joga um elemento no ar, representando quando o macaco usou por primeira vez e desenvolveu um tool, um instrumento, e o filme acaba com essa cena. Quer dizer, o filme é sobre o ser humano desenvolvendo algo que é um instrumento, né, um tool, um instrumento, e o filme vai desenvolvendo para uma máquina, que é o HAL, que é a inteligência artificial, que, de alguma maneira, é o que ajuda o personagem principal, e, no final, essa cena aqui é quando ele desliga, quando ele mata o robô, a inteligência artificial, como dizendo, não, você se tornou mais poderoso que eu e eu tenho que voltar a ter controle da minha vida. E eu acho que é um pouco a mensagem que eu quero dar aqui. A gente, como eu falei, existe esse mito de que a inteligência artificial é essa coisa que parece que a gente não tem nada a ver com isso, parece que não foi a gente que desenvolveu ela, que vai dominar a gente. E o que acontece é que não é que a gente acordou um dia e descobrimos, para nossa surpresa, que existe uma tecnologia mais inteligente que a gente. Não, a gente passou a vida escrevendo sobre ela. A literatura sobre inteligência artificial acontece há muitos anos. A gente está desenvolvendo, gastamos fortunas para desenvolver ela. Então, na realidade, ela é um desenvolvimento nosso. Então, o que a gente tem que entender é que tudo que está acontecendo foi feito pela gente. A gente quis, a gente criou isso. E o que é a inteligência artificial? Hoje em dia, principalmente em Israel, eu tenho a grande sorte de morar lá. Hoje em dia, Israel, não sei se vocês sabem, é um dos países com maior desenvolvimento de inteligência artificial. A gente tem professors, inclusive em termos de companhias. Existem as companhias de inteligência artificial saindo de Israel, hoje em dia são enormes. Inclusive, amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Netanyahu, faz uma semana, declarou que ele quer que a inteligência artificial israelense seja a que lidera o desenvolvimento de tecnologia mundial. O que eu gostaria de dizer também é que, diferente de todas as tecnologias até hoje, a inteligência artificial não é um instrumento. Por exemplo, quando eu pego meu telefone, o telefone é uma coisa externa a mim. O desenvolvimento da inteligência artificial é quase como que a gente tivesse criado uma entidade que interaciona intimamente com o ser humano. Quer dizer, eu acho que hoje em dia, principalmente na segunda década do século XXI, uma coisa que se chama hoje em dia Generative AI, que é a capacidade da máquina aprender por ela mesma e tomar decisões que não foram programadas pelos programadores que programaram essa máquina. Quer dizer, por isso que se chama uma inteligência generativa. Então, ela não é mais uma mera ferramenta, mas um elemento que interage com a gente de uma maneira cognitiva, social, física e até, isso não vou falar agora, mas inclusive emocionalmente. Ela é como um complemento aos nossos déficits. Elon Musk, por exemplo, acho que vocês conhecem, criou uma empresa chamada Neuralink, onde toda a inteligência artificial é para complementar coisas do ser humano, algum déficit do ser humano. Ela potencia as nossas capacidades. Ela não nos substitui em nada.
ela nos potencia. A nossa capacidade de processamento de dados, por exemplo, ela faz muito mais rápido. Agora, ela é também um disruptor de quem nós somos. Por causa da inteligência artificial, hoje em dia, nós questionamos a nossa identidade, nós questionamos a nossa função dentro do meio ambiente, porque, de alguma maneira, a interação com ela é muito íntima ao que nós somos. Pode passar? O próximo? E eu não posso deixar de falar no ChatGPT. Exatamente, eu trouxe aqui como um grande exemplo de inteligência artificial. O ChatGPT foi a primeira tecnologia na história do mundo que entrou em educação 2 semanas depois de existir. Sempre existiu um gap, uma enorme entre as novas tecnologias, quer dizer, chegava em todos os lugares, mas na educação sempre tardou 4, 5 anos em chegar. O ChatGPT teve 100 milhões de users depois de algumas semanas de uso e já está afetando nossos alunos e nossos professores. Mas o que é o ChatGPT? O ChatGPT não tem uma inteligência artificial melhor que nenhuma outra inteligência artificial. O que é um grande contador de histórias. E aí é o desafio da inteligência artificial. Nós, seres humanos, adoramos um contador de histórias. É a melhor maneira que a gente aprende sempre. Em vez de eu ficar falando, eu conto uma história sobre alguma coisa. E é isso que o ChatGPT faz. Então, de alguma maneira, ele nos engana, e apesar da maioria das coisas que ele responde serem inventadas, porque quando ele não sabe, ele inventa, mas como a narrativa é tão incrível, a gente fica encantada pela resposta dele. O que eu gostaria de dizer, como eu falei, se eu deixo a única mensagem, eu vou repetir a ela, é essa. Nós, como educadores, temos a responsabilidade de assumir responsabilidade sobre como e onde usamos as tecnologias emergentes. A gente não pode passar o dia criticando, porque nós não somos receptores. Nós não somos vítimas, nem somos... Se a gente escolheu ser educador, temos que tomar responsabilidade pela utilização de novas tecnologias nos nossos ambientes. Agora, vou rapidamente, isso leva 5 minutos, olhar mais profundamente nos protagonistas da educação. Como essas novas tecnologias estão afetando eles. Como eu falei, o aluno, por exemplo. Aluno não é exatamente the learner, e é por isso que eu botei em inglês. Eu acho que o mundo tem que começar a mudar o conceito de student teacher for the learner. Uma das coisas que a inteligência artificial faz é que todos nós temos que estar aprendendo constantemente. Então, eu gosto muito do termo the learner, porque é exatamente o que o mundo exige de nós. Uma constante aprendizagem. Então, em 30 de novembro de 2022, o ChatGPT vem e causa uma revolução importante nas nossas vidas. Agora, essa revolução faz uma coisa com o learner. Eles passam a ser agentes e não meros receptores de aprendizagem. Uma das coisas que as tecnologias avançadas fazem é que deu para o user, nas mãos dos alunos, dos professores, a capacidade de assumir sua própria aprendizagem. Eles não têm que estar esperando na aula um livro de texto. Se eu estou curiosa sobre como nascem as estrelas, eu tenho a capacidade de perguntar para o ChatGPT ou entrar na internet. Eu não tenho que esperar para perguntar para alguém. As inteligências artificiais e as novas tecnologias também mudaram totalmente as necessidades do learner e as exigências dele, do momento que ele chega na classe de aula. E o conteúdo que eu trago é limitado ou basado em materiais não constantemente up-to-date, ele se sente frustrado, porque ele é capaz de entrar num ambiente onde o tempo todo a informação está sendo atualizada. Outra coisa a internet, as inteligências artificiais, é um convite constante para o aluno para uma viagem gratuita a terras desconhecidas. Isso cria nele
um thrill, uma excitação de poder continuar, é uma curiosidade que nós, educadores, não hemos sido capazes de fazer na nossa educação. Coisa fundamental, que ao final do dia, o aluno tem que aprender a aprender e desenvolver curiosidade. Uma coisa que a internet faz rapidamente, o ChatGPT mais que tudo, a gente não está sendo capaz de fazer como educador. Agora, o educador. Sem dúvida nenhuma, ninguém quer falar do Covid-19 mais, mas é impossível evitar de falar. O Covid-19 botou o coitado do professor como soldado na frente da batalha, todo mundo ficou atrás e o professor ficou ali, totalmente, 2 minutos, totalmente despreparado para enfrentar o que estava acontecendo. Outro problema muito importante da relação das novas tecnologias com o professor é que existe esse conceito, até ontem eu escutei alguém falando, um conceito totalmente equivocado do nativo digital. Não existe isso. Os alunos nascem no mundo onde existe o mundo digital, mas não necessariamente eles são literate no mundo digital. E isso é a função dos educadores. E existe uma grave crise global no Brasil, eu imagino que também no mundo inteiro, séria, inclusive em Israel, existe uma evasão desde o Covid, já tinha de professores. Ninguém mais quer ser professor hoje por todas aquelas relações que a gente está falando. Passa, por favor, que eu tenho 1 minuto só. O mundo das novas tecnologias também está causando uma crise muito grande no sistema e na indústria. A gente recebe ministros do mundo inteiro em Israel o tempo todo, perdidos. O que a gente faz? Os alunos estão frustrados, a gente não consegue manter a revolução tecnológica, existe uma turbulência enorme do mercado, as grandes companhias de educação agora estão sendo, graças a Deus, invadidas pelos startups que mostram alternativas, mas alternativas que não são confiáveis, não foram validated. Então, se questiona também que mercado é esse alternativo surgindo para a educação. E uma coisa que eu acho fundamental, que a gente aqui, nesse quarto, tem que falar, da educação em geral e da judia em particular, é a nova função social da educação. Porque não é mais passar conteúdo. Já não é mais. Então, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Qual é a função da educação nossa e da judia em especial? Eu não tenho mais tempo, mas eu adoraria falar das oportunidades que trazem as tecnologias avançadas, que eu acho que são infinitas. Elas dão uma oportunidade para os alunos serem ativos, serem donos da sua aprendizagem. Ela faz com que o professor possa chegar ao sonho que se chama adaptive learning. Que professor não sonhou algum dia que pudesse dar pedagogias diferenciadas para os alunos? E que não só isso, eu posso pensar, desculpe, pegando você como exemplo, eu posso pensar que ele não é bom aluno de matemática, mas, de repente, eu dou um exercício para ele e ele começa a ir a um ritmo que eu nunca esperava. Nós temos muitas misconcepções sobre os alunos, e isso o Adaptive Learning permite. E como essas coisas, muitas outras oportunidades que as novas tecnologias dão para a gente. Então, eu agora vou acabar de falar, novamente, vamos deixar de falar nos monstros, nos perigos, em todas as razões pelas que a gente não deveria trazer isso, porque quando as crianças saem do colégio, todo mundo tem esse telefonezinho aqui, e aí tudo é permitido. Vamos entender os desafios, entender os problemas, mas ir junto com eles, buscar as oportunidades para não abandonar esses alunos buscando sozinhos sua educação. Obrigada. Muito obrigado, Cecília. Então, já passo assim diretamente para a Cláudia. Está aí o seu currículo atrás. Tá certo. Enquanto eles põem a minha apresentação, tem um passador de slides aí? Onde? Maravilha, eu prefiro. Onde que está? Eu não conto. Não conto o tempo ainda. Não Pronto. Não tá valendo. Para ir para frente é o pretinho, né? Do meio. Bom, já é boa tarde.
Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, falar da minha alegria, enquanto eles já puseram, de estar aqui num seminário de educação judaica, né? Eu nunca deixo de comemorar e foi muito bom ouvir a Ruth Calderon falando aqui hoje para nós sobre educação judaica aprendi muito e aprendi com a Cecília também, com a fala dela e com o português que ainda está muito bom. O que eu trouxe para nossa reflexão, evidentemente, dialoga com a nossa situação de educação no Brasil. Educação no Brasil e educação judaica no Brasil, quais são os nossos desafios frente à inteligência artificial. Eu me beneficio do fato de que entre 2018 e 2019 foi criada a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho, em que um grupo de 26 pessoas lá em Genebra, nós nos reunimos para discutir diversas dimensões do que vinha acontecendo, especialmente com o advento da inteligência artificial, mas não só a inteligência artificial, uma automação acelerada, qual o impacto em diferentes aspectos da vida. Eu era a única pessoa de educação, então eu pude fazer um estudo um pouco mais cuidadoso de como preparar a educação para formar para aquilo que o mundo precisa depois que algumas tarefas são assumidas pela inteligência artificial ou pela automação acelerada. Bom, primeiro comentário que eu quero fazer, não dá para falar de futuro, quem já me assistiu falando já ouviu isso 20 mil vezes, mas sem retomar a Agenda 2030, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e há um específico para a educação. Eu participei lá da elaboração dessa Agenda 2030, quando eu estava lá no Banco Mundial, e nós definimos que nós vamos, até 2030, e faltam menos de 7 anos, assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Por que eu trago isso para a gente? Para a gente lembrar o que nos une, humanos que cuidam de educação nesse momento. Nós queremos combinar duas coisas que dificilmente se encontram juntas no Brasil: excelência e equidade. Quer dizer, garantir que todos aprendam. E eu compartilho o que a Cecília falou, de que o importante é olhar para a expressão aprendizagem. Aprendizagem. Nós, professores, eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, nós queremos assegurar a aprendizagem não só para aqueles que nasceram em berço de ouro, não só para aqueles que já nasceram motivados, mas para todos. E esse é o nosso desafio, e nós não sabemos ensinar para essa situação. Nós sabemos ensinar para aquela turma da frente, como disse a professora Calderon, aquela turma que está mais interessada. Nós não sabemos ensinar para que todos aprendam, e esse é o nosso desafio. E tem que ser garantir oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos, porque, de acordo com Osborne e Frey, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, 3 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030. Então, os nossos alunos, a geração que está atualmente na escola, vai ter que se reinventar profissionalmente e aprender ao longo da vida muitas vezes. Muito bem. Se eu tenho essa agenda, como é que se coloca a questão da revolução digital ou a inteligência artificial e qual deveria ser o futuro da educação? E eu falo disso olhando para os desafios que essa situação traz para o Brasil. Bom, sim, temos essa automação acelerada, o advento da inteligência artificial, que eu vou traduzir por robô, pela palavra robô. É uma escolha minha. O Martin Ford faz a mesma coisa, com extinção de postos de trabalho. Lógico, não é que vão desaparecer todos os postos de trabalho. Outros serão criados, como em outras revoluções industriais. Só que tem um problema para nós. Marcília, eles não vão extinguir todos, mas vão criar muitos mais, porém,
eles vão demandar competências muito mais sofisticadas. Então, só ter competências cognitivas básicas não é suficiente. Eu não preciso lembrar aqui para educadores que, se eu olhar para a Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, pré-pandemia, 55% das crianças saíam analfabetas do 3º ano do ensino fundamental. Não preciso dizer isso para vocês. Ou no último SAEB pré-pandemia, 10,8% dos alunos de ensino médio, portanto, que chegaram, são sobreviventes, nem todos os alunos entram no ensino médio, nem todos concluem o Fundamental 2. Né? Então, os que concluem, os que estão no 3º ano, no 2º semestre, só 10,8% têm competência mínima em matemática. Então, nós já tínhamos desafios pré-pandemia, 2 anos de escolas fechadas, isso aumentou muito. Por que eu estou falando isso? Como é que eu vou oferecer competências muito mais sofisticadas? Aí eu podia dizer, bom, primeiro vamos alfabetizar direito, depois a gente olha para as mais... Não dá tempo. Nós somos a 13ª economia em termos de PIB. O mundo não vai ficar paradinho esperando por nós. Nós vamos ter que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, alfabetizar direito e avançar em competências mais sofisticadas, exemplos de competências mais sofisticadas. Saber fazer análises mais aprofundadas. Uma parte grande dos jornalistas vão desaparecer, mas os jornalistas que têm competência, têm preparo para fazer análises mais aprofundadas, vão permanecer. Médico radiologista, verdade, né? A inteligência artificial consegue elaborar algo, uma análise, segundo Martin Ford, mais sofisticada. Mas os radiologistas que são capazes de ajudar a inteligência artificial, como bem disse Maria Cecília, quem programa essas máquinas são humanos, né? Mas vai haver uma demanda menor. Então, saber fazer análises mais aprofundadas, resolução colaborativa de problemas complexos com criatividade, a inteligência artificial não faz. Se não fizermos isso, haverá um crescimento enorme da desigualdade social no Brasil, que já é grande, e a desigualdade social engendra violência. Não é a pobreza que gera a violência, é a desigualdade. E desigualdade social também é mãe de todo tipo de populismo. Quer dizer, uma sociedade desigual é uma sociedade que tenderá a buscar salvadores da pátria. Nós não queremos salvadores da pátria, tanto faz se é de um lado ou de outro lado. Nós queremos cidadãos competentes, que é uma outra coisa. Bom, muito bem. O que esses países que eu pude pesquisar estão fazendo para se preparar para essa realidade? Primeiro, é colocar o foco no processo de ensino em resolução colaborativa de problemas complexos com criatividade. Boa notícia, isso é ensinado desde a educação infantil. Resolver colaborativamente problemas. Porém, isso depende de que o corpo de professores colabore. E nós não somos fantásticos em colaboração na educação, nós temos que avançar muito mais nessa direção. A flexibilização dos currículos. É importante ter currículo para garantir direitos. Por outro lado, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas. Vamos lembrar o que o Einstein fez no curso de medicina. É fantástico, você aprende mais e você integra disciplinas. A revolução da escrita, a gente escreve muito pouco na escola. A gente deveria escrever, não é na aula de redação, é na aula de matemática, para processar o pensamento. Cada vez é mais urgente uma escola que ensine a pensar. Não a decorar a visão de mundo do seu professor, a ser um pensador autônomo, independente. Não em receber conteúdos na cabeça que depois eu devolvo numa prova, como criticava corretamente o Paulo Freire. É você saber pensar, processar, ter pensamento sistêmico e pensamento crítico. Os robôs não têm pensamento crítico, eles não têm pensamento sistêmico. A
a revolução da escrita me ajuda a garantir um aprendizado profundo. A cultura digital, como foi bem colocado pela Maria Cecília, ela também nos ajuda bastante. Você precisa, não é porque sabem usar rede social, porque vão lá no como é que chama, TikTok, que eles sabem usar a cultura digital. Nós, professores, vamos ter que desenvolver a cultura digital em nós mesmos para que eles possam desenvolver. E isso significa, inclusive, a ideia da sala de aula invertida. O que é isso? Cada vez menos nós, professores, vamos ser meros fornecedores de aulas expositivas, porque isso tem professor youtuber que faz melhor que a gente. Eu contrato um ator da Globo que vai lá ler um texto com muita dramatização. O que nós não conseguimos fazer ainda, e precisamos fazer cada vez mais, é sermos asseguradores de aprendizagem. Não é só facilitadores, não, asseguradores para que todos aprendam. Bom, a questão das competências para o século XXI, as tais competências socioemocionais, que não são modismo, já tem muita pesquisa sólida sobre isso, e a gente tem que avançar muito mais, e a educação para valores e atitudes. Nós trabalhamos com uma população, nós que estamos aqui, vocês que estão aqui, até mais do que eu, com uma população que os pais esperam que a gente passe valores. O Jonathan Sachs diz que a educação é o grande diálogo intergeracional. Uma geração conversa com a geração que está na escola, repassa a eles toda a sua identidade, os seus valores, atitudes a serem tomadas, mas, ao mesmo tempo, prepara essa outra geração para ser disruptiva. Essa que é a beleza do diálogo intergeracional. Que a gente prepara para que eles rompam paradigmas, sem perder identidade. Lembrem que isso é muito difícil. E, entre esses valores e atitudes, tem uma que um educador brasileiro, que eu admirava muito, falecido há uns 10 anos, Antônio Carlos Gomes da Costa, ele falava muito que a ideia do protagonismo do jovem, é formar o jovem para ensiná-lo que ele é portador de sonhos de futuro, tanto para ele mesmo quanto para o planeta. E que ele é o empreendedor da sua própria vida futura. Não vai ser o papai e a mamãe, não vai ser o professor que vai empreender a vida dele para ele, ele será o empreendedor. Isso é formar para a autonomia, mas é, ao mesmo tempo, formar para a cidadania global, é perceber que nós, humanos, compartilhamos a mesma condição humana e nós somos responsáveis não só pelos nossos contemporâneos, mas por uma ética intergeracional, por uma ética em relação aos que vão vir depois de nós. Muito bem. Nesse contexto, muda muito o que é ser professor e o próprio ambiente educacional. Bom, em primeiro lugar, ser professor vai significar deixar de ser percebido como um mero fornecedor de aulas, né? Acabei de falar isso. E sim um assegurador de aprendizagem. E deixar de se perceber a si próprio. Aqui eu pus também a questão da tarefa secular da educação, a visão do Jonathan Sachs. O ter orgulho profissional. O professor é apresentado pela opinião pública no Brasil muito como uma vítima, como alguém que mereça pena, mas não como alguém que tem direito de ter orgulho profissional. E desculpe, nós professores não queremos pena, não. Isso não é empatia. Nós queremos ter o direito de ter orgulho profissional. O que não quer dizer não querer trabalhar em equipe. É olhar cada vez mais para o espírito de equipe. Lembrem que as máquinas não colaboram em problemas complexos. Compensar a formação inicial que o professor recebe hoje no Brasil, que ela é muito divorciada da realidade da escola. A gente forma professor como se formássemos médicos só ensinando história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, e não houvesse diálogo entre teoria e prática. Nós temos que avançar nisso, compensar isso com aprendizagem e planejamento colaborativo. Além disso, acabar com o negacionismo científico
em educação. Nós, educadores, criticamos muito durante a pandemia o negacionismo científico em saúde, mas nós, educadores, praticamos muitas vezes negacionismo científico em educação. Era uma escola maravilhosa, uma qualidade ótima, as crianças estavam felizes, só não estavam aprendendo, mas isso não é importante. Não, é importante sim. Bom, vamos para frente, que senão ele vai brigar comigo de novo. E ensinar a aprender, porque eles vão ter que aprender ao longo da vida muitas e muitas vezes. Saiu diminuído aqui, eu até vou... bem uma parte importante é lembrar que nós temos... Mas eu já falei um pouco disso, da nossa condição humana compartilhada, que ele também fez um truquezinho. Eu já estou avançando, viu? Já estou acabando. Mas, para que isso aconteça, o ambiente escolar tem que mudar. As escolas, chega dessa jabuticaba, que a professora de Israel não vai entender que é jabuticaba, não é só uma fruta. É uma coisa, quando a gente critica uma coisa que só o Brasil faz e faz errado. A jabuticaba é uma delícia, vá provar, por favor, é muito bom. Mas nós temos uma jabuticaba, que é o fato de que tem aula 4 horas de manhã, uma turma, 4 horas de tarde, outra turma, 3 horas à noite, outra turma. Chega. Os países que têm os melhores sistemas educacionais têm de 7 a 9 horas de aula por dia. Não é aula no sentido só, é laboratório, é experimentação, prototipação de soluções. Então, nós temos que caminhar muito mais na direção de uma educação mão na massa, uma aula mais dialogada, que faça o que a professora fez na palestra que eu assisti agora há pouco, garantindo que a classe dialogue, uma aula muito mais dialogada. Isso faz uma grande diferença, mas não dá para fazer em 4 horas de aula com 13 matérias exprimidas lá no meio. Então, escolas em tempo integral, professores prioritariamente alocados a uma única escola e não dando 10 horas em cada escola, às vezes rodando municípios. Obsessão por equidade. O que é equidade no contexto da Agenda 2030? É dar mais para quem tem menos. Aquele aluno que vem de família desestruturada é o que mais precisa do efeito escola. E para ele diz, veio de uma família que os pais não ensinam nada, eu não vou fazer nada com esse menino, não, é com esse menino que eu vou trabalhar mais. Esse menino é bolsista, os pais não tiveram quase escolaridade. Então deixa ele... Não deixa, não. É ele que precisa do professor, mais do que todos os outros. O gestor escolar, o diretor, diretora de escola, como responsável para criar uma cultura de colaboração, tanto no planejamento, quanto na aprendizagem profissional, ou seja, a aprendizagem dos professores e dos educadores em toda a unidade. Reservar tempo para o projeto de vida que está na Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso currículo aqui no Brasil, que é a ideia de transformar o sonho num projeto que possa ser implementado e construção da autonomia. A ideia do ensino híbrido tem que estar presente, nós temos que aumentar a conectividade das escolas, garantir que ensino híbrido possa acontecer com o conceito de vai para casa, o que antigamente era aula expositiva e fica na sala a resolução colaborativa de problemas com base naquilo que foi aprendido. Fortalecer as bibliotecas. Quem não é de São Paulo não vai entender, mas nunca foi tão urgente livro físico. Tá bom? Hashtag pronto, falei. Vocês me entenderam. Tem que ter, sim, equipamentos, tem que ter, sim, plataformas digitais, mas nada substitui. E até a Marianne Wolf, uma grande especialista em leitura, ela fala, nós precisamos, inclusive nós adultos, tanto do livro digital quanto do livro físico, e aprender a pesquisar nas duas mídias. E o professor como um pesquisador, mas não é pesquisador etéreo, é sobre a sua prática, é sobre seus alunos. Eu prometo... Eu acho que a gente vai deixar a próxima lâmina para... Não, sabe por quê? Porque... eu estou no último slide. Então, vai lá. Esse aqui, eu prometo. Eu vou compartilhar, para finalizar com vocês, a minha utopia. Utopia no sentido que o Rubem Alves trouxe para a palavra. Né? Ou seja, algo que ainda não aconteceu, mas precisa acontecer. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que, de fato, se possa combinar excelência com equidade. Uma escola em que
tanto os alunos quanto os professores trabalhem colaborativamente. Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar, porque nas ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho e criação de novos postos, ele vai ter que se reinventar muitas vezes. Uma escola em que, e aqui eu retomo o Edgar Morin, 102 anos, ainda escrevendo livro. Em 2023, meu ídolo, ele diz que os saberes, eles criticando a educação francesa em 2003, há 20 anos atrás, ele criticou, os saberes estão fragmentados. Uma escola em que os saberes se conectam, em que a gente possa religar os saberes. Uma escola que ensine a pensar, repito, não é a decorar a visão de mundo do seu professor, não, é aprender a pensar e a aprender. E, finalmente, uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia e para a preservação da dignidade da vida de todos. Foi isso que eu trouxe. Boa. Muito bem, muito obrigado. Marcelo, você tem um desafio que você vai compartilhar comigo. Você vai ter que ser mega objetivo e fazer uma pergunta assim, direto ao assunto, sem preâmbulo, para a gente otimizar. Tá com você o teu comentário. Hã? Não tem, nós vamos ter esse tempo. Nós vamos... 15 minutos. Tenta encurtar um pouquinho e fazer perguntas para a gente... Sim, mas você tem 5 minutos, porque tem over também, 5 ou 6 minutos. Eu sei, é um desafio cruel aqui. Pega o microfone. Me bajaron de 8 a 5 y yo igual voy a ganar 8. Marcelo, micrófono. Voy a hablar 5 minutos y me voy a referir a los desafíos que tenemos nosotros como escuelas y como escuelas judías con los nuevos escenarios de la inteligencia artificial. Voy a hablar de 5 desafíos si me da el tiempo, pero primero les voy a comentar este cuadro que fue hecho ahora en el 2023 y les voy a hablar muy brevemente. 3 tipos de inteligencia artificial. La reducida, por ejemplo, la máquina que juega ajedrez y que ya iguala y en algunos casos supera a las capacidades cognitivas del ser humano, pero se ocupa solamente de un campo. La general, que se ocupa de muchos campos, como el ChatGPT. Esta inteligencia artificial, que cruza varios dominios, ya está cerca de igualar las capacidades cognitivas humanas. Hace un tiempo se hablaba del 2040, hoy se habla del 2030 e inclusive hay quien habla del 2025. Y no voy a hablar de la superinteligencia artificial, que es aquella que va a superar la inteligencia humana y que también va a llegar. Esto es, en este mundo nosotros estamos, ¿ok? No es que vamos a estar, ya estamos. El primer desafío que lo aprendimos hace 3 años atrás cuando nos atacó el COVID-19, es el de la alfabetización digital. Es decir, y yo me voy a centrar en el docente, en el maestro, ¿ok? El primer desafío es ayudarlo a incorporar lo que es la alfabetización digital. Y en la... Sí, para atrás. En la escala de Summer, nosotros pasamos de 4 niveles, voy a ser muy rápido. El nivel más básico del profesor es cuando sustituye, es decir, toma lo que hacía sin tecnologías y lo hace igual con tecnologías. Es como, por ejemplo, antes escribíamos en papel, ahora escribimos Word, pero no hace nada nuevo, nada distinto. Pasamos por la extensión, modificación, llegamos a la redefinición. Los 2 más altos son los que me dicen que a mí, con tecnologías, voy a poder hacer cosas distintas e inclusive impensadas antes de la tecnología. Esta es la alfabetización digital. Cuando yo como docente puedo utilizar y puedo navegar en el mundo de las tecnologías y lograr mayores y mayores complejidades. La tecnología para mí es un valor agregado que me permite hacer mucho más y mejor.
Pasamos. El segundo desafío es profesionalizar al cuerpo docente. Fíjense que este cuadro que ustedes ven es el cuadro europeo de las competencias digitales de educadores. Este es el mismo tipo de cuadro que existe y muchos de ustedes conocen para los idiomas y que va desde el nivel A1 hasta el nivel C2. Esto ya está construido. Yo les invito a sacar una foto a este QR, porque con este QR cada uno de ustedes puede entrar a hacer un test. Ese test dura unos 20, unos 25 minutos y le va a decir a ustedes en dónde están ustedes parados entre A1 y C2. A1 son aquellos que recién empiezan a usar tecnología, que saben que existen pero no saben muy bien qué hacer con ellas. Y C2 son los innovadores, o sea, aquellos que toman las tecnologías y hacen cosas nuevas. Son los líderes. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros en la escuela? Nosotros en la escuela queremos B1 y B2. O sea, gente que pueda integrar las tecnologías al currículum y que pueda hacerlos con un nivel de experticia que otros maestros quieran imitarlos y los sigan. Entonces, del A1 a C2, el desafío para todos ustedes, yo lo hice, el desafío para todos ustedes es hacer este test mañana o pasado y después invitar a sus propios profesores a hacerlos y saber dónde ustedes están realmente parados. Seguimos. El desafío número 3 es repensar el modelo de enseñanza. ¿Por qué podemos repensar el modelo de enseñanza? Fíjense que acá tenemos una comparación entre la escala Summer, antes la que le dije que me dice a mí con qué nivel de complejidad manejo las tecnologías, y la escala de Bloom modificada. Y ustedes ven que desde el punto de vista del maestro, los niveles más bajos del uso de tecnología corresponden a los niveles más bajos de la escala de Bloom. O sea, si yo no sé usar tecnologías, voy a estar en niveles de recuerdo, digamos, de memorización o de comprensión. Los niveles más altos me permiten a mí llegar a niveles cognitivos más altos. Y presten atención, hasta ahora hablo únicamente de cognitivos. Vamos al desafío 4. Vamos a ver, vamos para atrás, perdón. El ChatGPT, ¿cómo nos ayuda? Fíjense, acá tenemos la inteligencia humana y acá tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia humana tiene una atención selectiva, la memoria ilimitada, construye significados de forma lenta y trabajosa. La memoria de largo plazo depende de mucho estudio y de mucha revisión. Y además la motivación tiene un lugar clave. Frente a esto, la inteligencia artificial, hoy en día, a partir del ChatGPT, con el afloramiento de lo que se llaman los lenguajes naturales, como dijeron antes mis colegas, nosotros podemos, la inteligencia artificial habla como un ser humano. Puede sintetizar una gran cantidad de información. El ChatGPT ha sintetizado hasta el 2021 prácticamente toda la información que existe. Puede crear contenido original, puede intercambiar ideas con otros, digamos, lo puede hacer en poco tiempo y sin esfuerzo. Y puede además hoy en día producir imágenes y videos a partir de textos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el desafío? Adelante. El desafío es cómo yo puedo incorporar a mi práctica los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial. Es decir, la capacidad de escribir en forma amigable, sintetizar, todo lo que yo dije antes. Y el quinto desafío tiene que ver con lo que yo puedo hacer frente al ChatGPT, que el ChatGPT no lo puede hacer. Yo puedo trabajar mucho con pensamiento crítico. Y esto es muy importante. El desafío nuestro es que sacamos al ChatGPT de la clandestinidad en la que vive hoy, porque nosotros sabemos que ya en Israel ya hay estudios de que el 70-80% de los alumnos usan ChatGPT,
lo tenemos que sacar de la clandestinidad y ponerlo en el aula. Y nosotros liderar el trabajo con el ChatGPT, ¿a partir de qué principios? A partir del pensamiento crítico, es decir, de ayudar a los alumnos a entender que el ChatGPT se equivoca, que el ChatGPT también tiene sesgo, como dijo antes algún colega, es sesgado porque la información del ChatGPT lo puso el hombre. Entonces es sesgado. Las consideraciones éticas tampoco son parte del ChatGPT. El ChatGPT no tiene ética. Y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros alumnos, a trabajar con el ChatGPT de forma crítica, tomando consideraciones éticas y haciendo un uso adecuado del modelo de lenguaje. ¿Qué es un uso adecuado? Un uso adecuado es ayudar a los alumnos a sacar lo mejor del ChatGPT. ¿Cómo los ayudamos? Con la capacidad de producir los mejores prompts, las mejores preguntas. No nos engañemos. Si yo le hago una pregunta al ChatGPT, no saco la mejor respuesta posible. El desafío es enseñar a nuestros alumnos a hacer las mejores preguntas y lograr la mejor información. Créanme, yo trabajo con el ChatGPT mucho. El ChatGPT tiene que ser una ayuda de lujo de nosotros como profesionales y también de nuestros alumnos. Pero para sacar buenos contenidos, para sacar cosas buenas, tienen que pasar dos cosas. Una es que yo sepa de qué estoy hablando. Si yo no sé de algo, difícilmente le voy a sacar buenos contenidos. Y dos, de que yo pueda hacer las mejores preguntas para obtener las mejores respuestas. Una más. Marcelo. No, terminé. Este era un ejemplo, pero ejemplos les puedo mandar, ustedes me pueden escribir y les deseo a todos suerte. Es muy importante que pongamos a la inteligencia artificial en el aula, como asistentes nuestros y asistentes de nuestros alumnos. Muito obrigado. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo vai estar por aqui depois. Quem quiser falar com ele depois, na sequência. Ovid. Bueno, no soy profesional como toda la gente acá, pero soy solamente educador y voy a poner dos desafíos como educador, ¿ok? Como Ovid. La verdad, como educadores trabajamos mucho con muchas herramientas, ¿no? Y tenemos que enseñar muchas cosas sobre nuestros alumnos. Es verdad, ¿no? Una cosa más. Tenemos que enseñarles. Ya no tenemos más tiempo. ¿No es verdad? Ya no tenemos más tiempo. ¿Saben cuánto tiempo tenemos para leer emails? Tenemos Facebook y Twitter y más aplicaciones y más aplicaciones. Y no bajan las aplicaciones. Tenemos una aplicación más. ¿En serio? La verdad, no tenemos más tiempo. ¿Cómo hacemos con el tiempo? Es un desafío para mí muy grande. ¿Saben qué tenemos que hacer primero? Tomar cuáles los valores, los grandes que tenemos que entrar a nuestros tiempos. Tenemos que elegir antes que vamos a trabajar qué es la verdad, los valores grandes que queremos poner en el aula. Y claro que hay, y me parece, es algo muy importante que tenemos que poner, pero ¿cuáles son los valores? Eso para mí es la primera cosa. Segunda cosa que quiero decir, y voy a terminar porque ya no quedó tiempo. Miren, a través de Kabbalah, a través de la Torah, sabemos que tenemos Chokhmah, Binah, Vedat. Y, perdón, antes, una cosa. ¿Saben la palabra sakaná? Algo peligroso en hebreo, sakaná, viene de la palabra sakin, sikunim, sakin, todo el mismo shoresh, es un cuchillo. Me siento acá que es un cuchillo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo usarlo. Es un cuchillo muy grande, peligroso, sakaná, sakin, pero necesitamos usar, no podemos sin eso. Última cosa, sabes, a través de Kabbalah hay Chokhmah, Binah, Vedat. La Chokhmah es la verdad, toda la información. Tenemos demasiada información, mucha información. ¿Cómo usamos la información? Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Demasiada información. Segundo es la Binah, inteligencia. No, miren, hay inteligencia, ya pueden entender, el robot ya puede entender más que yo a veces. Wow, ya nos que también
nos tomó el robot más que el ser humano? ¿Qué nos quedó? El Da'at. ¿Qué es el Da'at? Ve'adam yada et Chava. El ser humano, ¿qué hizo con Eva? Primer Adam, ¿qué hizo con Eva? ¿Qué es Yada? El amor. El algo sentimiento. Es algo conocer, el unión. Eso nos quedó para nosotros, para el ser humano. Eso nunca va a ser un robot. Allá el profesor tiene que estar para escuchar el alumno, para verlo en los ojos, para preguntarlo, para escucharlo. Eso, el tafkid, el rol lo más importante de nosotros. Muchas gracias. Bravo. Muito bem, graças a todos. Assim, eu vou tentar sintetizar numa frase que eu gostei muito, é uma invenção minha, que é o seguinte: no fundo, nós somos grandes contadores de histórias, seja no chat, né, tecnologicamente ou da nossa tradição. E para finalizar, eu vou usar uma expressão do rabino Newton Bonder, que o judaísmo é algo, uma das definições que ele tem, o judaísmo é um judaísmo moral, que significa aquilo que sai da boca e aquilo que entra pela boca. Bete Avon, vamos todos almoçar.